Olá turma, sou o professor Marcos Nascimento e vamos iniciar hoje a nossa terceira aula do curso de Fiscal de Loja. Vamos a ela. Inimigo oculto. Bom, tecnologia e bom preparo dos colaboradores auxiliam no combate às fraudes, aos furtos e à inadimplência. Esta ação requer acompanhamento constante. Crise de valores, problemas econômicos, não importa a causa do delito. Quando o supermercadista tem que calcular quanto é preciso vender para cobrir o custo de um produto furtado, sente um gosto amargo na boca, pois o custo invisível da perda por furto, roubo ou fraude é principalmente o estresse pela falta de segurança. Não se pode descuidar da segurança. O mercado caminha para investimentos em tecnologia, admite o gerente da loja Pinheiros da rede Futurama, Roberto Dias. O supermercado conta com fiscais de loja, câmaras de circuito interno, vigilantes e bom relacionamento com policiais do entorno, o que, segundo o gerente, faz os índices de furto serem pequenos. Quando o dono do estabelecimento ou o gerente tem conhecimento com a polícia e ela está sempre ali por perto, inibe mais o aparecimento desses furtantes aí. Isso é relativo, depende, tá? Mas uma coisa que foi dita aí que é verdade, o dono do supermercado sente no bolso, no momento que ele vai vender, porque ele calcula tudo, até o furto, ele compra a caneta, mas a probabilidade de uma caneta ser furtada do supermercado é alta, então ele termina às vezes colocando um preço até mais caro no produto para suprir o quanto é que ele vai ter que vender em outros produtos para suprir o roubo das canetas. Entendeu? Então o investimento aí, nesse sentido, deve ser na área da segurança, da fiscalização, com câmera, com treinamento, com o profissional em si, tá? O investimento é aí. Outro custo cujo benefício é compensador, segundo o Dias, o gerente lá da loja Pinheiros, é a terceirização do sistema de telecomunicação. Hoje os fiscais de loja utilizam equipamentos alugados. Acabou o nosso trabalho e despesa com manutenção e assistência técnica, explica o gerente. Isso aí é coisa da empresa, a empresa pode alugar ou ter a aparelhagem aí de comunicação, como os rádios, Rádio, alguns usam rádio de ouvido, sem fio, sem nada para comunicação. Na verdade é um fonezinho preso numa caixinha, não deixa de ser rádio, tá? Investimento. Alguns é alugado, outros é comprado. Mais do que se pensa. Segundo o gerente de marketing da Plastron Sensormatic, Meire Soares dos Santos, embora a atribuição de valor seja do supermercadista, como regra geral seria necessário vender o dobro dos itens para recuperar a metade do que foi perdido. Os custos invisíveis com segurança, segundo ela, incluem a manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos, contratação e treinamento de pessoas. Aí abre aspas, que diz ela: muitos supermercadistas acham que se perde pouco com furtos e roubos externos e internos, mas basta um pequeno cálculo para saber o tamanho do prejuízo. Comenta Meire, que contabiliza uma média razoável para as perdas, uma vez que ela considera impossível reduzi-las a 100%. E é verdade, é impossível num supermercado tão grande você reduzir a 100% o furto. No shopping, no supermercado, num mercadinho pequeno, é quase impossível, é muito difícil. Tem sempre alguém que consegue burlar a segurança. Embora as principais causas sejam relacionadas às quebras operacionais, 30,9%, somando-se os furtos externos, 20,4% e furtos internos 20,1%, o total dos últimos indicadores ultrapassa o primeiro colocado. Então vamos lá, vamos voltar a esse percentual. Ele fala de quebra operacional. O que é quebra operacional? São produtos que são perdidos no trabalho mesmo. É quebra, chama de quebra. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de quebra. Não é quebrar não. Pronto, o supermercado compra tomate para vender. Existe um risco de perda para esse produto? Existe. Não vender, ele amadurecer demais e estragar. Então, quando ele compra, ele já calcula uma parte de perda, de quebra. Entendeu? Então, quando ele diz quebra operacional, 30%. Furto externo, pessoas que vêm de fora e furtam na loja, 20%. E furto interno, pessoas de dentro da própria empresa que roubam a empresa ou furta, 20%. Aí ele fala que o total dos últimos indicadores ultrapassa o primeiro colocado,
que é a quebra operacional. Às vezes, o furto interno supera as quebras operacionais, né, de gente dentro da empresa. É por isso que tem muita empresa que quebra. Quebra agora no sentido de falir, fechar as portas, porque o funcionário, ó, roubou, até a empresa não tem mais condições de se manter aberta. Então tem que ter, ó, olho aberto para poder pegar esses malandros aí e botar pra rua e por justa causa. Para quem está acompanhando o curso de auxiliar de recursos humanos, vai aprender um pouquinho sobre isso aí, sobre justa causa. Vamos lá. O levantamento feito com 79 empresas brasileiras dos setores de supermercado, né, eletrônico, farmácia, material de construção e vestuário, constatou que, apesar da quebra operacional continuar como principal fator de perdas, houve um aumento de 7,6% de furtos internos e externos. Né? Ainda é a maior causa, a quebra operacional, mas existe um aumento nessa questão aí de furto interno e externo. Está aumentando. Não deve, né? Tem que ter investimento com o fiscal de loja. É isso aí. É um profissional que não pode faltar no mercado nos tempos de hoje. Tá? Tem que ser uma pessoa honesta, de confiança, íntegra, para poder ocupar o cargo. Que é um cargo de confiança, né? A conclusão é que a segurança continua sendo o ralo por onde vai grande parte da lucratividade. Ou seja, se a empresa não investe em segurança, pessoas e equipamentos, o lucro vai para o ralo. Não é? O lucro vai para o ralo. O confinamento de produtos mais caros também é apontado por ela, pela Meire, ainda que a gente está falando dela, né, como uma solução inócua, pois o cliente só compra o que está ao alcance das mãos. Sempre haverá furtos pequenos, internos e externos, mas os melhores investimentos são em treinamento e tecnologia, sentencia a gerente. Aqueles balcões de celulares nas lojas, onde ele é todo de vidro, onde você só olha assim o produto, assim não pode pegar, aquilo não vende não. Por isso que tem muitos que mudaram, né? O balcão de vidro, tirou o balcão de vidro e colocou o balcão. Ele é aberto e o aparelho é preso por um cabo. Tem um cabo bem firme, preso ao aparelho para ele não poder, né, ser furtado. Entendeu? E aí o cliente pode pegar no produto. Vocês podem observar isso em algumas lojas, no shopping, quiosques, supermercados também. O produto fica exposto. Então, é uma solução que ela fala inócua, né? Que não faz muito efeito. A ocasião faz o ladrão. Já dizia minha avó isso. Oportunidade. Esse é o principal motivo que leva um funcionário a realizar desvios sem a percepção da empresa. Um ambiente propício para o ato ilícito é o suficiente para que ocorra uma fraude. Algumas ações para coibir, né, evitar esses abusos de alguns funcionários. 1. Segregação de função. Nenhum funcionário, independente da posição, título ou função, pode processar sozinho uma transação do início à conclusão, ao fim, né? Do início ao fim. Exemplo, quem faz não aprova e quem aprova não faz. Um vai ter que depender de outra pessoa. Entendeu? Porque quando você faz todo o processo sozinho, existe a tendência daquela pessoa que faz tudo só a fraudar o sistema. Ela tem que ter uma dependência de alguém, porque aí com dois já fica mais difícil, né? Com dois já fica mais difícil. Temos outro ponto, a definição de responsabilidade. Nenhuma operação poderá ser processada sem alguma forma de autorização, que pode ser manual, né, assinada, ou autorizada por meio de senha eletrônica, senha de supervisor ou autorizador, para evitar também a fraude, né? Então tem que ter autorização escrita ou assinada. Então, um exemplo assim, simples. Eu fui, né, vendedor. Trabalhei muitos anos com vendas. Trabalhei na Ricardo Eletro, trabalhei no Extra, trabalhei com malha, com tecido, trabalhei com venda um bocado. Tempão. E nenhuma dessas empresas, a Ricardo Eletro, e nas outras também, vou citar aqui um exemplo da Ricardo Eletro. Nós tínhamos um limite para desconto, tá? E para que a gente, quando o desconto era maior, a gente tinha que chamar o gerente, porque para poder ele colocar uma senha especial para o desconto ser maior. Porque senão, com aquela senha do gerente, se a gente tivesse acesso à senha do gerente, a gente poderia, por exemplo, dar um desconto gigantesco. Né? E está gerando prejuízo para a empresa. Com ou sem intenção. Com a intenção de burlar o sistema e mandar, sei lá, um parente vir comprar e eu dou um desconto porque eu tenho uma senha de, sei lá, 80% de desconto. Tá? Por isso a senha até era trocada todos os dias. A senha de hoje não era
não era de ontem e não seria também a de amanhã. Todo dia trocava de senha. É um meio de, né, evitar que o furto ou a fraude, né, aconteça, certo? Inventário, conciliação ou prova de contas. Registros contábeis devem ser periodicamente comparados com os registros físicos, documentos ou conta de controle para assegurar sua exatidão e promover as regularizações quando forem necessárias. Sempre que precisar conferir conta. O fiscal entra nesse bolo, a empresa pode contratar você para ser o fiscal do setor financeiro, do setor administrativo. Viu aí? Como a gente falou, tem que saber trabalhar com pessoas e com números também. Certo? Por isso, é muito importante, muito interessante para todos que assistem cursos ou gostam de aprender, que você tenha curso em diversas áreas. Você tem um curso de fiscal de loja, mas aí você tem um curso de auxiliar administrativo, você tem um curso de auxiliar de recursos humanos, né? Você tem um curso de contabilidade. Todo o setor administrativo vai servir o fiscal de loja com um curso de auxiliar administrativo de recursos humanos. Você ter um conhecimento mais amplo aí. Então você pode ser direcionado, né, para um outro setor, fiscalizar um outro setor. Certo? Então se ligue nisso aí. Acesso em duplas ou duplo acesso. Documentos que respaldem juridicamente os direitos de uma instituição ou de seus clientes requerem 2 pessoas para guarda e retirada. Então, 2 pessoas têm acesso. Tá? 2 pessoas têm acesso. Documentos e produtos também. Tem produto de alto risco. Por exemplo, celulares em lojas de eletrodomésticos. De eletroeletrônico. Tem o lugar onde fica guardado os celulares. É como uma gaiola gigante com uma portinha com 2 cadeados. Um cadeado fica com o vendedor e o outro cadeado... Perdão, a chave, né, do cadeado. Uma chave com o vendedor e a outra chave com... O fiscal, com o pessoal da prevenção. Quando é vendido o celular aqui, o vendedor vem retirar o produto, ele precisa do fiscal junto. Então sempre tem 2 para de olho. Assim vai ser também com um documento que respalde a empresa, né? Os direitos de uma empresa ou de um cliente. Princípio da transparência, né, de controle. Toda a rotina de conferência e de controle ou controle deve ser evidenciada por meio de registro de verificação, por carimbo e ou visto do responsável. Então, conferiu, assina, carimba e assina, certo? Definição de responsabilidade. Todo funcionário deve ser suficiente e claramente informado das responsabilidades e controles exigidos em seu trabalho, para depois ele não dizer, eu não sabia, tá? Então, ele tem que saber das responsabilidades dele. Aqueles com funções de guarda, né, de valores e de autorização de transações não devem, em hipótese nenhuma, compartilhar segredos, chaves, senhas de acesso que estejam sob sua responsabilidade direta. Boca fechada. Tem gente que é linguarudo demais, conversa demais, então corta metade da língua aí, fecha a boca, tá? Não compartilhe essas informações. Bom, este artigo tem como finalidade mostrar alguns tipos de fraudes existentes nos departamentos de compras. Tá? Mostra o quanto é frágil os métodos utilizados nas empresas para assegurar que tais fraudes não ocorram. É o que segue agora. Cada dia mais existem ferramentas a fim de evitar ou detectar as fraudes no departamento de compras. Sistemas integrados, departamentalização, troca constante de fornecedores e diversas outras ações. Mesmo assim, é praticamente impossível garantir 100% de segurança no departamento de compras. Apesar dele troca de fornecedor, troca de pessoal de setor para poder evitar, mas às vezes não consegue. Grande parte das fraudes são ocasionadas por culpa da própria empresa, não exigindo transparência nas compras feitas. Existem diversas maneiras de burlar todo o sistema de segurança de uma empresa. Talvez as formas mais fáceis sejam as formas mais indetectáveis, conforme descrito abaixo. Ou seja, quanto mais a fraude é fácil, mais difícil de perceber ela, porque é tão na cara que às vezes não se percebe. Vamos lá, exemplo número 1. Compra de material no qual não recebe-se toda a mercadoria, toda a quantia, né, comprada. Um exemplo disto é a compra de 1000 unidades de parafusos, no qual fica acordado com o fornecedor que só irá ser entregue 900 unidades. O valor dessa diferença geralmente é abatido, né, o imposto, e o outro valor é dividido entre comprador e fornecedor. Peço 1000, recebo 900. Os outros 100 que não vem para a loja, mas foi pago, o dinheiro é dividido entre fornecedor e comprador.
Existem casos que o valor é inteiro do comprador, dependendo do valor da compra e do acerto feito, né, anteriormente. Às vezes quem está comprando diz, ó, eu vou te comprar, mas só compro com você se for assim, 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 aí dá o esquema. Aí a parte que sobra é dele. Ladrão. E quem vende, quem faz, também é ladrão. Não deixa de ser, não. Outro exemplo, esse aí é mais simples ainda. É o valor, é o aumento no valor da cotação. A gente chama de superfaturar. Exemplo, são feitas 3 cotações de um determinado produto exposto da seguinte forma. O fornecedor A diz que o produto dele custa 1.000. O fornecedor B, 1.200. E o fornecedor C, 1.500. Seguindo o raciocínio que todas as cotações são referentes a produtos iguais, idênticos, com a mesma qualidade, garantia, etc., obviamente a compra seria fechada com o fornecedor A, né, que é o mais barato aí, que é 1.000. E será a única alteração, fornecedor A, e será a única alteração será no valor exposto, no qual o valor de 1.000 apresentado será alterado, não podendo passar dos 1.200 apresentados pelo fornecedor B. Esta diferença é descontada os impostos e o restante fica com o comprador. Espero que você tenha entendido. Eu vou explicar, né? Temos 1.000, 1.200, 1.500. Obviamente eu tenho que comprar com o mais barato, 1.000. E vai ser ele. Só que ele altera o valor para 1.200. Não é? Ele não pode ser mais caro que 1.200. Ele pode botar 1.199. Eu compro com ele, sendo que o produto é 1.000, mas ele bota na nota como 1.200. Então, abate os impostos e eu fico com essa... Eu, por exemplo, que esteja fazendo lá o rolo, eu fico com a diferença. Entendeu? Superfatura o produto daquele fornecedor. Roubo, ladrão. Se for pego, rua. Se brincar, vai preso. A gente está falando de valor pequeno. Abertura de cotação. Exemplo, é muito comum ter um relacionamento mais íntimo com o fornecedor. Sendo assim, esta amizade acaba sendo confundida com o profissionalismo. O fornecedor, que já é praticamente um parente do comprador, parente entre aspas, né, amigo, ó, acaba sabendo qual o valor da cotação dos outros fornecedores, sendo assim, exibe um valor menor aos outros já apresentados. Por amizade, até agora foram expostas algumas maneiras de fraudar uma empresa e você me pergunta, o que eu posso fazer para evitar? Existem métodos para dificultar este tipo de fraudes, mas algum método que seja 100% eficaz eu não conheço. Só para concluir aí esse aumento da abertura da cotação, para ficar mais claro, né? Eu pergunto para a empresa A quanto é o preço, aí ela me diz 1.000, 1.200, aí para o fornecedor C, eu digo a ele, os outros me disseram que é 1.000, o outro é 1.200. Aí eu abri a cotação, ele sabe quanto é que os outros estão cobrando, ele vai lá, baixa o preço e aí a gente ganha uma ponta um em cima do outro, né? Um em cima do outro, um com o outro ali, divide uma comissão até por conta da venda e o outro tá compra. Entendeu? Então, abertura de cotação. Ou seja, não existe um meio 100% eficaz de evitar esse tipo de coisa, né? Mas tem que estar de olho. A tecnologia a favor da prevenção de perdas. Processos, pessoas e tecnologias são pilares para a implantação de um programa de prevenção de perdas em uma unidade, né, de varejo. É essencial o conhecimento das perdas para que um programa tenha sucesso e os resultados planejados sejam alcançados. Nesse sentido, a tecnologia vem para suportar um programa de prevenção de perdas, agindo como interface, né, entre os pilares, mas nunca sendo a solução definitiva. Dentro do universo de possíveis investimentos em tecnologias para a utilização na prevenção de perdas, merecem destaques os produtos. Vamos a eles. O EAS, que aí é em inglês, ou Proteção Eletrônica de Mercadorias. Tecnologia que se baseia na utilização de etiquetas com circuitos eletrônicos disponíveis em modelos de papel e plástico. Vou mostrar para vocês em imagens isso, tá? Conhecida como etiqueta rígida, sendo aplicada junto aos produtos, tá? O qual dentro de um planejamento é definido sua proteção. Aquelas plásticas que prendem em roupa, por exemplo, não é? Tem uma que é mais flexível, um pouquinho é plástica, e tem uma bem dura de acrílico. Para o modelo de papel, essas etiquetas podem ser desativadas através de equipamentos que podem ou não ser instalados junto com os leitores óticos, né? O scanner, leitora ótica, né? dos caixas.
Tal situação vai depender da tecnologia utilizada. Esse dispositivo tem característica on-way, ou seja, ele vai, não precisa voltar. Ele desativou ele, o cliente leva aí, isto é, não é retirado e acompanha o produto. É quando a etiqueta é de papel, tá? Já o modelo rígido é necessário sua desativação através de equipamentos eletrônicos ou manuais. São equipamentos reutilizáveis, criados originalmente para utilização em produtos, né, têxtil. Aí eles. Nós temos a de papel, vocês podem ver mais no alto aí da tela, tá? Deixa eu usar o mouse aqui para vocês, aqui. Essas são as de papel, essa é uma de plástico flexível, certo? Esse é o modelo plástico rígido, aqui essa parte se encaixa com essa, tá? Aqui é o outro lado dessa aqui é um lado, aqui é o outro, certo? Encaixa com esse grampo aqui, prende na roupa, ok? Aqui é para garrafa, ó. Pessoa que gosta de abrir garrafa dentro ou levar a garrafa toda. Aí coloca-se essa é como se fosse uma tampa aqui na coisa e trava. Só tira na boca do caixa, só tira lá no caixa, certo? O sistema, ainda não, estamos falando desses aí, tá? Do plástico. O sistema se completa com a utilização de antenas de alarme posicionadas em locais estratégicos no ponto de venda, como nas portas de saída, entrada de banheiros e check-out. Ou seja, as antenas são colocadas, né, nas saídas e entradas de banheiro, porque se o cliente passar e não tiver retirado essa etiqueta, vai, ó, vai apitar. Beleza? Essas antenas são ativadas quando aproximadas de etiquetas eletrônicas não desativadas, em razão de uma falha operacional, né, no caixa, furto de produto, esquecimento do pagamento por parte do cliente, etc. Essa detecção ocorre na aproximação e ou passagem entre as antenas, né, da pessoa de posse de um produto contendo etiqueta eletrônica emitindo sinais sonoros e visuais. As tecnologias disponíveis hoje no mercado brasileiro são as seguintes. Antes de continuar, então, cliente não passou no caixa, não registrou, não foi passado o aparelho ou a leitura que desativa o sistema. Então, quando ele passar pelas antenas ou pela porta, o produto vai apitar, tá? Por esquecimento dele de passar no caixa para pagar, alguma coisa desse tipo, certo? Aí nós temos o equipamento de radiofrequência, as antenas antifurto, né, RF, é o melhor custo-benefício para o estabelecimento de vestuário, para roupa, onde não ocorrem grandes chances de interferência de sinal, trazendo redução de custo e praticidade. A imagem está pequenininha aí, mas dá para vocês verem, né, duas. Acho que já fica assim, uma de frente para a outra, assim. Aí você vai passar aqui, então é uma antena aí. Tá? Tamanho grandão, mas é uma antena. Vai passar e se não tiver desativada lá, é por frequência, radiofrequência. Tem o acusto magnético. As antenas antifurto, que é o acusto magnético, AM, tem o uso indicado para locais que precisam de mais cuidado com a segurança, no sentido de evitar qualquer interferência possível causada por latas, garrafas, líquidos e similares, pois com a identificação magnética o sinal se mantém mais forte e limpo, tá? Quando tem que ter mais cuidado ainda com a segurança, quando os produtos vendidos na loja é de alto valor, então é mais indicado a acusto magnética, porque não tem tanta interferência, então vai evitar que o ladrão, vamos dizer assim, o furtante consiga sair sem que a antena, né, apite, porque não há interferência. E tem o eletromagnético. O sistema eletromagnético cria um campo de baixa frequência, geralmente entre 70 e 1 kHz, variando a intensidade e polaridade, repetindo um ciclo de positivo e negativo. A presença de uma etiqueta eletrônica inverte repentinamente este campo, gerando um sinal momentâneo. Se os microcontroladores do sistema identificarem essas frequências, o alarme é usado. Loja de livros, por exemplo, ou biblioteca, vocês podem ver aí que tem um livro, não é? Em cima do livro tem uma hastezinha aqui, eu estou passando o mouse aqui, tá? Tem uma hastezinha, ela é inserida aí na capa, às vezes, do livro, tá? Para ser retirada no caixa. Se você tentar passar por essa, tá vendo aqui as antenas, né? Passar, aqui tem uma intensidade magnética, né? Que quando passar por aqui, inverte aí, a antena apita e acende uma luzinha também piscando, além do barulho, tem a luz, certo? Então tem o eletromagnético. Muito bem, a aula de hoje fica por aqui. Ainda não acabamos com esse sistema de segurança, mas a gente fala do CFTV, que é o sistema de câmeras, tá? Para a gente encerrar o nosso conteúdo.